Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão tudo bonzinho? Bom, enquanto o Instagram aí vai chamando o pessoal, vai chamando a galera, você que está assistindo no gravado pelo YouTube, se você quiser participar das lives, aqui na aba comunidade do YouTube tem toda a grade de live para que vocês aproveitem ao máximo aí para participar, para fazer a pergunta para a doutora, enfim. Então já aproveita e já fica ligadinho na aba comunidade. E aproveita e se inscreva no canal, gente. Por quê? Porque é importante se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais pessoas vão conseguir usufruir do conteúdo, certo? Ai, gente, estou feliz. Comecei em março fazendo uma das lives que eu mais gosto, que é a live sobre tumores na dona parótida. E eu pentelhei hoje a doutora Paula. A doutora Paula é médica cirurgiã de cabeça e pescoço e nós vamos falar sobre os tumores na dona parótida, cirurgia, enfim. Oi, Eli. Oi, Jéssica. Deixa eu ver se a doutora já entrou. Oi, doutora. Olá, Tudo bem? tudo bom? Boa noite, tudo bem? Por 5 segundos eu achei que não ia funcionar. Eu falei, meu Deus do céu. Por Né, 5 segundos eu achei que não ia funcionar. Eu falei, meu Deus, ajuda. não, eu até tentei no computador, não consegui, mas agora foi no celular. É, o computador ele é mais É, complicado para fazer live. O Instagram ele não gosta, ele gosta que eu não faz do consegui celular. nem fazer o login. Falei, ai, deixa. Doutora, primeiro de tudo, eu queria muito, muito agradecer. Eu sempre fico muito feliz quando vocês param o tempo de vocês aí da vida corrida, agitada, de plantão, cirurgia, consulta e vida normal, né, vida pessoal, para poder trazer informação, porque é difícil, doutora, passar por esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil, que não tem informação, que a pouca informação que tem é uma informação às vezes muito confusa, desencontrada e antiga, né? Então, quando a pessoa vai tentar achar não acha, né? Então, eu fico demais agradecida. Eu fico muito feliz que vocês acompanhem o trabalho. Sempre, assim, sempre que eu peço live ou peço algum tipo de orientação, vocês são sempre muito generosos e solícitos. Então, obrigada, doutora. Obrigada de verdade por ceder esse tempinho para estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, eu acompanho. Eu acho que é muito bom, né, essa troca de conhecimento aí, né, pra gente tentar chegar, né, numa uma qualidade de informação aí melhor possível, né, para todo mundo, né? Inclusive, assim, desde a minha residência para cá, não é muito tempo, mas aí os 4 anos, muita coisa mudou, né, da prática que eu tinha lá com a prática de hoje em dia, né? Então, com certeza, cada dia é uma novidade, né? Medicina está sempre evoluindo, né, doutora? Está sempre tendo várias tecnologias, está sempre se atualizando, né? Sim. Isso é bom, né? Tentar chegar Eu no também melhor. acho muito bom. Eu gostaria que a parótida também ela fosse um pouquinho mais rápido, mas infelizmente, Sim. por conta do diagnóstico de ser uma doença considerada, não gosto dessa palavra rara, né? Mas ela é pouco popular, né? É pouco frequente também. A gente acaba aí tendo uma dificuldade maior de até ter novos estudos sobre justamente por conta disso, né? Então, Sim. O pessoal costuma associar, né, parótida com cachumba, né? É o geralzão, assim, né? Mas tem muito mais coisa. que todo mundo aqui já conhece a parótida, sabe que ela é uma glândula salivar, que produz e armazena a saliva, a gente já bem sabe. Eu vou até fazer uma pergunta diferente. Como é que a gente consegue perceber, doutora, algum tipo de sintoma na parótida? Existe algum tipo de sintoma na parótida? É, o sintoma em si, ele é muito inespecífico, né? Normalmente, a primeira queixa do paciente é um abaulamento, um nódulo, né? Uma lesão ali na região que não é normal, né? Que acaba abaulando a face. O tumor
benigno não costuma ter muito sintoma. Uhum. Às vezes, pelo crescimento, pela compressão local, pode ter algum desconforto, né? Mas não tem um sintoma muito específico, é mais o nódulo mesmo. Já no caso dos tumores malignos, sim. O crescimento pode dar dor, pode dar paralisia do nervo facial. Então, a pessoa tem dificuldade de fechar o olho, o desvio da boca, né, da rima. São as principais queixas. Doutora, eu vou puxar agora um pouco para o pessoal de doença, porque, menina, tem tanta doença de parótida que vem aqui, viu? Gente, que eu fico assustada. Como é que a gente consegue distinguir, doutora, o que é um nódulo e o que é uma doença da parótida? Como é que a gente faz essa distinção? A doença da parótida, então uma inflamação da parótida, é uma inflamação como qualquer outra região do corpo. Então a gente tem um edema generalizado da glândula, um edema então na região da face, pode ter dor, pode ter vermelhidão, pode ter febre associada, então é um processo inflamatório mesmo. Às vezes uma obstrução por um cálculo, obstrui a saída da saliva, queixa de diminuição de saliva. Já no caso de nódulo, a gente consegue delimitar uma região ali que está fora do tecido da parótida. A gente vê que é algo que está crescendo ali além do próprio tecido. Então, é aí que a gente define a presença de um nódulo ou de um cisto na parótida. Normalmente, os inchaços são devido às inflamações das glândulas, né? Aí tem doença para dar e vender, né? Vírus, pedrinha, enfim. Agora, quando é o tal do abaulamento, é um carocinho. Quando tem um caroço, aí normalmente pode ser que seja um tumor de parótida. Sim, com certeza. Mas mais pontual, um nódulozinho mais pontual. Sim. Vou fazer também uma pergunta que eu nunca fiz. Tumor pode dar inchaço também, doutora? Olha, dependendo. Se for normalmente mais tumor maligno, às vezes tumor cístico de Warthin, ele pode inflamar como qualquer cisto, um cisto de cabelo, cisto de pele. Então, pode causar, sim, inchaço aí, pode causar também febre, vermelhidão, né? Os tumores malignos, pode ter ali uma necrose, uma destruição do tecido, então também pode dar esses sintomas, né? Então, acaba, por exemplo, se for um quadro inicial, pode acabar confundindo a gente, né? Por isso que é essencial aí fazer a biópsia, a diferenciação de diagnóstico. Mas pode, o primeiro sintoma pode começar assim, como se fosse uma inflamação normal, né, da parótida, né? Por alguma outra causa. Doutora, eu vou fazer outra pergunta também muito atípica, que o pessoal me pergunta bastante também. Vou aproveitar e fazer as perguntas atípicas. Você falou que pode ter algum tipo de desconforto local. Tem muita gente que reclama de desconforto no fundo do ouvido e na garganta. Pode ser que o nódulo, o tumor de parótida, ele pode causar esse tipo de sintoma, doutora? Pode. Conforme ele vai crescendo, dependendo da localização dele. Muitos tumores, a gente então tem a parótida do lobo superficial e o profundo. O mais comum é no lobo superficial. Só que os tumores que crescem para a região parafaríngea, que a gente fala, que é uma região mais profunda ali, perto da garganta, pode dar esse desconforto na garganta. Inclusive, pode até, quando a gente vai examinar dentro da cavidade oral, a região da amígdala também pode estar abaulada. Pode ser esse tumor da parótida que está vindo ali abaulando, né? E também tem íntimo contato com o conduto auditivo, né? A parótida. Então, são sintomas reflexos, sim. Então, não é esquisito se por acaso a pessoa sentiu aquelas pontadinhas no fundo da orelha, né? Que o pessoal sempre... Não, é comum. É comum. Pela localização, pelo crescimento, Doutora, como que se faz o diagnóstico de tumor de parótida? Como é que a gente consegue saber aí? A primeira forma aí é exame clínico mesmo, né? A gente consegue ali, normalmente, delimitar o nódulo. Próximo passo já é solicitar um ultrassom, tá? Normalmente, a gente costuma pedir aí uma punção, né? Guiada por ultrassom, para tentar fazer o diagnóstico histológico da lesão, né? Para saber qual tipo de tumor benigno, se é maligno. Então, seria basicamente ultrassom e a punção. Em casos quando a gente tem uma massa mais endurecida, a gente também pode pensar em fazer uma biópsia por agulha de Trucute, que é uma agulha um pouquinho mais grossa, maior. Ela tira alguns fragmentos, né, em vez de tirar só conteúdo mais líquido, né, celular. Também é uma forma da gente dar o diagnóstico.
Então, no próprio ultrassom já consegue definir ali que tem um tumor. Sim. No ultrassom, doutora, dá para distinguir o que é um tumor e um cisto? Porque são duas coisas diferentes, né? Normalmente, sim, o conteúdo cístico a gente vê como se fosse uma região mais escurecida, né, dentro do nódulo, como se tivesse líquido mesmo. Uhum. O nódulo sólido, ele é mais no tom branco, acinzentado, que a gente vê do parênquima mesmo. A gente sabe que é mais sólido. Consegue. Um cisto pode virar nódulo, doutora? Um tumor? Não, Não, né? não pode. Ainda bem. Não, eu pergunto porque aparece de um tudo aqui, né? Então o Sim, pessoal fala, ah, estou com caroço, e às vezes é um cisto. E até a pessoa entender que um cisto é diferente de um tumor sim, sim, que tudo é carocinho, né? Então nem sim. todo carocinho é um tumor, né, doutora? Sim, a gente fala tumor no geral, mas benigno maligno, né? É o nome que a gente dá, mas não necessariamente câncer maligno, né? Exatamente. Teve uma pergunta até muito boa que subiu aqui. A pessoa falou que ela tem dor. O tumor de parótida, ele pode causar dor também, doutora? Pode, mas é principalmente aí quando são tumores muito benignos, né? No caso de Uhum. benigno, quando ele é muito grande, ele acaba distendendo as estruturas, né? Então, às vezes, musculatura, gordura, às vezes pode acabar comprimindo região de mandíbula, Uhum. então desconforto aí quando vai mastigar. E os tumores malignos, mais pela invasão mesmo. Uhum. Então, conforme vai invadindo, né, vai destruindo, vai causando dor. Pode sim. Sempre peço para falar dos tumores benignos também, porque a grande Sim, maioria das pessoas que têm o benigno também tem dor, é mais doutora. comum. Então, aí você lê lá na literatura, aí fala, dor é câncer, aí a pessoa assusta, né? E às vezes não, às vezes ela só tem o benigno mesmo e, Sim, e pode dar um desconforto também, né? sim, que é o mais comum. Sim. Então a gente entrou nos tumor. Quais são os tipos de tumor que é? Já que a gente entrou nos. Quais Uhum. são os tipos de tumor de parótida que pode afetar Uhum. aqui a nossa região? Tá, então vamos começar dos benignos. O mais comum é o adenoma pleomórfico, Uhum. aí 90%, né? Também mais comum na parótida, né? Entre as glândulas salivares, que é o tumor sólido. O tumor de Warthin, que é o tumor cístico da parótida, o segundo mais comum. As neoplasias malignas são muito raras. A mais comum dentre elas é o tumor mucoepidermoide, certo? E uma neoplasia primária, assim, de parótida, um carcinoma, é muito raro de se encontrar. Então, quando a gente tem um nódulo na parótida e ele é suspeito de maligno, a primeira coisa é a gente entender se ele realmente começou na parótida ou se ele já é uma metástase de algum outro tumor. Né? Uhum. Então, a gente tem que sempre descartar que não tenha outra origem, Uhum. justamente por ser muito raro, certo? Basicamente, os mais comuns são esses. Então a grande maioria é o adenopomórfico, que inclusive foi o que eu tive. E a Sim. gente pode ficar com o tumor benigno, doutora, já que não é câncer, eu vou ficar com ele, vou viver com ele. Pode? O adenoma pleomórfico não é recomendado. A Uhum. gente sabe aí que tem estudos, né, que a longo prazo, aí 10, 15 anos, ele tem uma tendência a malignizar, que é justamente o carcinoma exadenoma. Então, feito o diagnóstico, independente aí do tamanho, a indicação é fazer a ressecção, né, sempre dando uma margenzinha ali, lembrando que ele pode também recidivar se ficar algum resquício, né, de tecido, mas a indicação é cirúrgica, sim. E doutora, tem um outro tipo de tratamento sem ser a cirurgia? Posso tomar um chá? Posso tomar um remédio? Posso tomar alguma coisa que faz sumir o tumor? Infelizmente, chá, não temos ainda essa opção. Eu É, pergunto já porque o ouvi pessoal falar. fala, não, mas eu tomei o chá da casca da goiabeira do não sei o quê para dissolver. Não, Enfim, não tem, né? infelizmente não. O tumor cístico, quando ele é pequeno, às vezes só Uhum. de fazer a punção a gente acaba esvaziando, né, o conteúdo cístico, mas a chance de refazer também é muito grande. Né? Não tirar a cápsula, tirar todo o envoltório, né, é muito difícil de tratar sem cirurgia. Vou aproveitar que eu tô na parte do sintoma, que alguém perguntou se tumor de parótida pode causar lesão no osso. Lesão aonde? No osso, lesão óssea. Sim, sim. Aí é mais os tumores malignos, né? Justamente ele vai crescendo, então eles vão invadindo. Então é muito comum aí operar a parótida, às vezes ter que
tirar uma porção da mandíbula. É muito comum pela invasão. E doutora, existe. Qual que é a diferença de tirar a parótida da metade inteira? Tem alguma. Porque tem médicos que optam por tirar metade, outros inteira, e falam, aí a pessoa fica confusa. Por que que tem essa predisposição aí para uns tirar só metade e outros inteira? Essa é isso que eu comentei no começo da live. Quando eu fazia residência, eu fiz num hospital de SUS. Então, assim, isso interfere muito, né? Quando a gente está num hospital que não tem, por exemplo, monitorização dos nervos, não tem muita técnica ali, a gente tem que fazer aquele básico, clássico. Então, é assim, a incisão clássica, a incisão grande, tem que dissecar todos os ramos dos nervos para não ter perigo de lesionar nenhum nervo. E acaba tirando o lobo superficial quase que completo, justamente por essa dissecção, por não ter esse material a mais, né? Hoje em dia é muito mais direcionada. É uma parodidectomia extracapsular, que a gente fala. Então, é uma incisão bem direcionada em cima do nódulo, vai circundando o nódulo com margem, não precisa dissecar o nervo. Né? A gente vai com o monitor vendo as proximidades dele, isso já é o suficiente aí para a gente desviar dele e fazer uma cirurgia menor, mais tranquila. Então, também diminuiu muito aí os problemas aí de pós-operatório de paralisia de nervo, com esse a mais que a gente tem, né? Eu acho que é mais isso que acaba diferenciando. Fora o tamanho, né, do tumor, né? Se for muito grande, se for invasivo, se for maligno, aí não tem como fugir, né? A gente tem que fazer a parótida total, né? Tentando preservar o máximo do nervo. Então, você falou do monitor de nervo facial, o SUS não tem, né? Não tem. É extremamente difícil conseguir. E pelo particular a pessoa consegue fazer com a. Hoje em dia é muito comum, né, fazer a cirurgia com monitor, né? Acho que não deve ter mais convênio ou particular que não faça essa cirurgia sem monitor, né? Sim. Porque é um respaldo a mais, né? Se é uma coisa que a gente pode oferecer para melhorar, né, e diminuir as consequências pós-operatórias, né? A gente faz questão aí de solicitar sempre e exigir que esteja presente lá, né? Doutora, você falou que para detectar um tumor de parótida, só vou voltar porque eu recebi uma pergunta hoje que eu falei na live, eu vou perguntar. Você falou que para detectar pode ser ultrassom, né, que é o exame de imagem, e às vezes se faz uma biópsia para poder ver que tipo de tumor que é. A biópsia, ela pode dar um resultado antes da cirurgia e outro depois da cirurgia? Pode acontecer. Isso aí, como qualquer outra biópsia, qualquer outro nódulo que a gente faz a biópsia. Às vezes é um nódulo muito grande, a gente vai fazer a biópsia ali numa certa região, não tem como coletar a célula de todas as regiões do nódulo, né? Então, às vezes, pode ter alguma área ali no meio que a gente acaba pegando no pós-operatório alguma coisa diferente do resultado. Sim. As punções não são 100% assertivas, né, doutora? Não são 100%. É qualquer Às vezes uma. nem dão nada de diagnóstico, né? Simplesmente vem negativo para malignidade, né? Para câncer. Então a gente acaba não Às vezes é saindo. inconclusivo, né? Tem muita biópsia que às vezes acaba nem se concluindo o resultado, né? Sim, como se não tivesse feito, né? Exatamente. Doutora, quanto tempo dura uma cirurgia de parótida? Quanto tempo que... É uma pergunta difícil, né? Porque depende muito, eu sei, mas o pessoal me pergunta também isso. Quanto tempo que dura uma cirurgia de parótida? Então, vai depender muito, né, da habilidade, do quanto a pessoa se sente segura, do tamanho do tumor, né, do que vai ter que tirar na cirurgia. Mas, assim, vamos supor um nódulo clássico, adenoma piomórfico, benigno, normalmente 1 hora e meia de cirurgia, considerando que a gente usa um monitor de nervos, certo? Tirando já o monitor, já aumentaria para umas 2 horas, pelo menos, de cirurgia. Doutora, eu vou fazer uma pergunta ingrata que eu preciso fazer. Não, já fala, é porque o pessoal também faz essas perguntas. Usei um monitor de nervo na cirurgia, mas mesmo assim eu fico com paralisia facial. Isso acontece, doutora? Acontece.
infelizmente, o nervo ele é muito delicado, muito delicado. Então, a nossa intenção como monitor é tentar manipular o menos possível. Mas, às vezes, ele faz questão de passar ali no meio do nódulo, né? Então, a gente precisa mexer nele para preservar ele. Então, é muito comum, não muito comum, mas acontece. Às vezes, tem uma paralisia transitória que a gente fala, né? Mas que aí, ao longo do mês, já vai aos pouquinhos recuperando. Já que a gente já entrou nessa questão aí de sequelas, né, da cirurgia da parótide, a parótide dela tem, toda cirurgia tem risco, né, doutora? Mas a da parótide dela tem os específicos dela, né? Quais que são aí o de maneira geral, doutora? O mais comum aí, mais temido, né, é mesmo a paralisia do nervo facial, né? Então a gente acaba paralisando toda a mímica aí do lado, né? Às vezes só de um dos ramos, mas é o mais comum, né? No pós-operatório também a gente pode ter a síndrome de Frey, que é uma alteração da sudorese, né? Então é uma sudorese gustatória que a gente fala. Então quando a gente vai comer, a gente nota que tem ali uma sudorese na região da parótida. A maioria das pessoas acaba tendo por conta da lesão dos nervinhos ali que a gente tem na região da incisão. Mas poucas pessoas têm sintomas, tá? Mas é uma complicação aí também que acontece. Também tem a questão aí, pode ter também a síndrome da primeira mordida, mas quando a gente mexe ali nos tumores mais profundos, daquela região parafaríngea que eu falei, então acaba tendo um desequilíbrio entre os nossos nervos simpáticos, parasimpáticos, e acaba dando essa sensação de dor quando a gente vai dar a primeira mordida. E que vai melhorando aí ao longo da mastigação. Né? Então, são os mais comuns. Às vezes pode ter uma fístula salivar, dependendo ali se a gente lesionar o ducto, não perceber, então pode dar uma fístulazinha, pode drenar a saliva pela incisão. Acho que são os mais comuns. A paralisia facial, que eu acho que é a mais temida por todo mundo, doutora, ela pode ser tanto a temporária quanto a permanente, né? O que define isso, doutora? A permanente é quando a gente não, principalmente quando tem lesão do nervo mesmo, né? Então a gente sabe que mesmo fazendo uma fisioterapia aí para recuperação, não vai melhorar. Né? A temporária, a gente percebe no pós-operatório aí, até 6 meses a gente consegue considerar que vai ter uma recuperação se for temporária, né? Mas normalmente ela já é mais imediata aí, no primeiro mês, 2 meses, aí a gente já percebe que aos poucos já vai voltando a mímica normalmente. E fazendo uma fisioterapia para compensar, acelera esse processo. Doutora, você falou da fístula salivar, eu quero voltar nisso, porque muita gente tem também. Tô comendo, tô aqui no pós-operatório, tô comendo, começou a inchar. O que é isso, doutora? Isso é muito comum acontecer. Às vezes quando a gente está ali, pode acontecer de fazer essa fístula e justamente tem a estimulação quando a gente mastiga aí da liberação da saliva, né? Normal, que está dentro da boca, também pela fístula, né? Então acaba drenando saliva ali pela própria incisão. Então não é incomum também, não. Então, normalmente, quando incha, a fístula salivar é que abre o buraquinho na cicatriz e sai a saliva, né? Ou seroma, né? É saliva ou seroma, doutora? Que sai. Quando está relacionado à mastigação, é mais saliva. O seroma também é comum quando a gente tira tumor muito grande, fica aquele espaço morto na região da cirurgia, aí acaba formando seroma, mas é um líquidozinho mais amarelado, um pouquinho de sangue, né? Mais avermelhado. Aí tem a diferença da tonalidade. E quando fica retido, doutora? Quando não faz o buraquinho na cicatriz, faz o quê? A gente não gosta muito de funcionar a incisão justamente por conta do nervo, né? Então, assim, a gente tenta medidas menos invasivas no começo. Então, às vezes, uma compressa morna, uma massagem na região durante o banho, por exemplo, com água morna, para tentar estimular essa drenagem, tá? Se realmente não resolver, ele pode infeccionar, né? Ficando reprimido. Aí a gente acaba fazendo guiado por ultrassom. Então, introduz a agulha bem ali na cicatriz e aspira o conteúdo. Doutora, eu tô vendo muita pergunta relacionada com... Porque eu sempre falo que a parótide é uma glândula salivar, né? E ela não tá ali à toa, né?
E se a gente tirar uma parótida inteira, doutora, será que isso tem algum tipo de alteração na nossa saliva e até na nossa digestão? Com certeza, interfere sim. Só o fato da gente operar e tirar uma parte dela, né, sempre acaba alterando, diminuindo, por mais que a gente não sinta, não perceba tanto, né? Mas com certeza altera. Tanto que é quando a gente tem uma obstrução de uma delas, por um cálculo, por exemplo, a gente já sente, né? A boca seca, não tá drenando saliva direito, então com certeza, se tirar, vai fazer falta. O pessoal acaba esquecendo, aí fala, nossa, Vanessa, eu tô aqui, eu tô sentindo a boca meia seca, né? Então há uma perda de saliva, né, doutora? Porque você perdeu metade da glândula inteira, então tem essa perda de saliva, né? Não é tão significativa, mas pode dar uma alteração, né? Por isso que hoje a gente tenta tirar o menos possível, né, durante a cirurgia. Então, mais o nódulo e uma margenzinha ali para ter certeza que não vai voltar. O que é margem, doutora? Margem de segurança, já que você entrou na margem. A gente tem que sempre pensar que a gente tem que tirar o tumor e tirar um pouco de tecido a mais ao redor desse tumor para ter certeza que ele saiu 100%. Então, no caso do adenoma pleomórfico, que ele tem essa questão de que ele pode recidivar, os tumores malignos principalmente. A gente tem que dar uma margem ao redor do tumor para ter certeza que não ficou nenhuma célula microscópica. Né? Então, a gente tira para ter certeza que tirou 100%. E, doutora, você falou que tem a síndrome da primeira mordida. Nossa, você foi bem longe, porque a síndrome da primeira mordida ela é bem difícil mesmo, mas infelizmente, quanto tempo normalmente que a pessoa pode desenvolver essa síndrome? Ou não tem um tempo certo? Não tem o tempo certo, mas normalmente já no pós-operatório, pela manipulação mesmo da região. Então, como acabou de manipular, acaba sendo mais imediato. E a síndrome de Frey é aquela que é uma sudorese no local da cirurgia, né? Mas isso acontece só depois de algum tempo, né? Ela é mais tardia, né? Não é imediato, né? Porque ela se dá por uma reinervação anormal dos nervos ali da região que a gente cortou. Então, conforme eles vão se regenerando de forma errada, acaba acontecendo a sudorese da síndrome de Frey. Só come e vaza. Já vai. O pessoal vai comendo e vaza. Só come e vaza. Tem tratamento isso, doutora? Tem. O principal que a gente usa hoje em dia é o Botox, que é muito usado para hiperidrose, né? Para pessoa que sua muito, a aplicação de Botox. Então, costuma ajudar. Doutora, como que é a alimentação no pós-operatório dessa cirurgia? Olha, a gente costuma até no hospital já liberar uma dieta sólida mesmo, né? Branda, assim, não tanta comida, mas até às vezes dieta geral. A gente não costuma dar muita restrição para o paciente, justamente para estimular mesmo ali a mastigação, não ficar muito tempo parado, né? A gente sempre orienta aí também evitar alimentos que possam dar alguma reação, né? Comida de porco, pode dar alguma reação ali na região da cicatriz mesmo, se você não seja alérgico. Mas normalmente assim, é uma dieta leve, mas não precisa ser líquida, pastosa, nada disso. É possível ficar com algum desconforto, doutora, ao se alimentar depois da cirurgia? Pergunto, porque também muita gente fica. Sim. Pode. A gente, normalmente quando são os mais nódulos mais baixos, né? Que manipula ali próximo da mandíbula, né? E fora isso, pela própria intubação também, né? Acaba dando uma dorzinha de garganta que dura aí uns 2, 3 dias, às vezes até um pouquinho mais. Né? Então acaba tendo uma queixa, sim. E doutora, alimento ácido e cítrico, por que incomoda tanta pessoa que retira aí algum tipo de tumor de parótida? Esses alimentos, eles são igual chiclete, né? Eles estimulam a salivação. Então, logo no pós-operatório, quando está muito sensível, acabou de manipular a glândula, né? Está inflamada ainda pelo processo ali da cirurgia, pela própria estimulação da produção de saliva, né? Acaba causando uma irritação da glândula. Né? Então, ela está estimulando ali a produzir e, consequentemente, ela está inflamada ainda, então isso aí vai intensificando mais. Doutora, tem 3 dias de operada. Vou pra praia, posso? Não. O pessoal é maluco, o pessoal faz isso. Não é incomum. Não é incomum, viu? Não, mas o pessoal é maluco. Não,
mas não pode, pelo menos aí 15 dias de repouso relativo, né? Não precisa ficar deitado o tempo todo, coisas da casa, coisas mais tranquilas, próximas do corpo, que não façam tanta força, principalmente nos braços, né? Academia, carregar peso, viajar, até dirigir os primeiros dias não é bom, né? Principalmente para cuidar e da cicatriz para não ter perigo de abrir, ponto, intensificar a formação de seroma, a cicatriz não ficar feia. Então são várias coisas aí que a gente precisa tomar cuidado. Não bater sol, não marcar a cicatriz. Então, você falou da cicatriz. Tem pessoas que assim, tem gente que tem 2, 3 dias de operado e quer passar aquela pomadinha. Não pode, né, doutora? Também não. Pelo menos um mês aí sem passar nada. Só lavar, secar e cuidar dela. Não pode, né? É perigo até sei lá, entrar às vezes a pomada, vai que tem um pontinho ali mais solto, né, doutora? Entra a pomada, faz uma inflamação e piora a situação, né? Sim. E irritar, né? Às vezes dá uma alergia, alguma coisa ali na cicatriz, fica pior, né? Quanto tempo, doutora, que a pessoa, depois da cirurgia, ela consegue fazer alguns tipos por exemplo, quero limpar a casa. Quantos dias depois da cirurgia eu consigo fazer isso? Eu costumo pedir pelo menos 15 dias, tá? Mas, assim, uns 10 dias, a pessoa já tá bem melhor, tá? Se não inchar, não formar seroma, nada disso, uns 10 dias ela já tá bem. Mas eu costumo pedir pelo menos 2 semanas e exercícios, academia, mais força no braço, pelo menos 3, né? Então, voltando aos pouquinhos. E se a pessoa teve várias intercorrências, doutora? Eu tive seroma, eu tô com a paralisia facial, e 10 dias também para ela poder arrastar o móvel? Não, né? Aí vai pelo menos essas 2, 3 semanas, exatamente. E doutora, pegar peso, você falou quanto tempo que é para ir para academia? Pelo menos umas 2 semanas. Dependendo aí se for um corte maior, alguma coisa, eu gosto de pedir até 3. Alguém perguntou se pode abaixar a cabeça depois da cirurgia, se pode fazer a movimentação do pescoço normalmente. Se não for nada muito amplo, pode. Né? É só não dançar o tchan, né, doutora? Ficar tranquila. É só não fazer movimento brusco, né? Mas pode sim, pode. E evitar dormir também do lado ali, né, da cirurgia, que também acontece às vezes. Doutora, por que é bom evitar dormir no lado da cirurgia, doutora? Uma boa... Primeiro que pode abrir ponto, né? E segundo que incha bastante. No tempo que a gente deita, qualquer cicatriz, deitou de lado, a tendência é que inche. Ainda mais se deitar do lado em cima, né, da cicatriz. E se o ponto for interno também estoura, doutora? Se a gente deitar do lado da cirurgia? É muito difícil, mas acontece. Acontece que a pele ainda está muito sensível. Então, às vezes, vai para a praia, não cuidou direito, deitou em cima, acontece de abrir sim. E aí abre tudo, né? Esse é o problema. E aí, abriu, tem que fazer tudo de novo, né? Tem que ir para a sala de cirurgia costurar. É isso? Depende. Se for tipo, tá internado ainda, foi alguma coisa que aconteceu ali no hospital, até a gente pensa, porque vai estar um ambiente ainda estéreo, né? Foi para casa, foi para praia, abriu, a gente orienta só curativo, daí curativo oclusivo, para não ter perigo de suturar de novo, né? E colocar alguma bactéria ali para dentro. Você então, só ali, falou do curativo e fechadinho. Você falou do curativo, eu até esqueci de perguntar, porque muita gente opera, aí não sei se não conversa com o médico depois, não sei se o médico não prescreve, fala, eu não sei o que fazer aqui com esse curativo. Vai para casa com o curativo, o que faz com o curativo? O que acontece com esse curativo? Pode molhar, pode não molhar? Como que funciona? Normalmente, no primeiro pós-operatório, a gente deixa um curativo bem grandão, bem compressivo mesmo, para evitar inchaço, sangramento, abra ponto, qualquer coisa assim. Normalmente, o paciente que opera parótida acaba indo embora, normalmente no mesmo dia de alta. Né? Então, a gente sempre orienta, pelo menos 24 horas depois, tirar aquele curativo grande, compressivo. Normalmente, a gente deixa uma esparadrapagem em cima, só o esparadrapo fininho da cicatriz. Esse a gente orienta que pode lavar, pode tomar banho, vai secando ele. E conforme for perdendo a cola, né, em 5, 7 dias ele pode tirar. E saiu no sol, vai fazer alguma atividade,
alguma coisa, passar roupa que possa marcar, cozinhar, alguma coisa assim, cobrir com curativinho simples mesmo, gás, micropore, só para proteger. Tá? E tirou tudo, lava normal no banho, né? Sem esfregar muito, para não ter perigo de abrir, nada disso. Doutora, você falou de passar roupa. Eu lembrei que a pessoa está no pós-operatório lá, ela pode cozinhar? Que aí o vapor ali sobe. Exatamente, tem que tomar cuidado. Tem que sempre nessas ocasiões, sol, vapor de cozinha, vapor de ferro, cuidar da cicatriz fechar para não ter perigo de marcar. Isso no primeiro mês, né? Depois que começar a passar protetor solar, pomadinha, fica mais livre, né? Mas até a cicatriz ficar bonita, isso aí vai uns 6, 8 meses, né? Então, se não cuidar... Quanto tempo, doutora, que a cicatriz fica bonita? Até ficar bonita, uns 6, 8 meses. Então, Viu, é um gente? tempinho para É cuidar. um tempinho. É. E, doutora, você falou que de 6 a 8 meses, depois assim, de uns 3 meses de cirurgia, normalmente algumas pessoas costumam sentir alguns desconfortos. Quanto tempo que faz a cicatrização interna, né? Porque por fora a gente tá linda, né? E por dentro Sim, ainda tá naquele processo, né? Quanto tempo que demora para fazer uma sim. cicatrização interna? Esse ponto interno demora geralmente uns 3 a 4 meses para absorver. O superficial é 10, 15 dias, já não tem mais. E fora isso, né, a região que a gente operou, cortou, qualquer região, sempre vai ser diferenciada, né? Então, aquela sensibilidade ali sempre vai ser alterada. Às vezes você passa o dedo e fala, eu não tô sentindo, mas é normal. Às vezes não recupera 100%, né, essa perda de sensibilidade na região. Às vezes umas fisgadinhas, é tudo por conta do corte mesmo ali, né, dos nervinhos mais superficiais que foram lesionados. Né? E a Mas ponta da orelha, doutora? Que eu até esqueci de falar da ponta da orelha também, que fica da orelha é adormecida. muito comum. Passa bem, principalmente quando a gente opera mais para baixo, né? Passa um nervinho que inerva a região inferior da orelha, né? Que é aquela sensação do suspirinho ali, né? Que a gente brinca, mas é pela manipulação também. A Tu manipulação. volta, doutora, ao normal, essa dormência na orelha? Costuma voltar, se a gente. Porque assim, não é um nervo funcional, assim, no sentido de mobilidade. Então, se ele estiver no meio do tumor, a gente acaba levando ele embora porque é só essa sensibilidade, né? Mas se não manipulou, não teve lesão, nada, recupera sim, melhora. Mas pode ficar adormecido, doutora, pro resto da vida? Pode. Pode, né? Eu falo porque Dependendo também tem muita gente que tem a da pontinha da orelha que pessoa, não sente sim. nada, né? Exatamente. E doutora, é muito comum também, depois que. Quanto tempo que a gente precisa fazer acompanhamento depois que a gente passa aí pelo processo de pós-operatório? Normalmente a gente faz a cada 3 meses inicialmente. Aí no primeiro ano, 1 ano e meio. Depois a cada 6 meses, até dar uns 3 anos aí de procedimento. E depois uma vez por ano. Principalmente por conta aí que o adenoma pleomórfico pode voltar, né? Também existe o tumor de Wart que pode aparecer contralateral. Então a gente opera de um lado, então a gente sempre acompanha as duas parótidas. Então, ultrassom, né, exame físico. No caso dos tumores malignos, é a mesma coisa. Tirou, tratou, fez quimioterapia, radioterapia, o que precisou fazer, 3 meses, né? E esses 3 meses aí a gente acaba estendendo um pouco mais, né? Nos primeiros 2 anos. E daí vai passando também, 6 meses, uma vez por ano, mas nunca deixe de acompanhar. Inclusive os benignos. Não posso nunca mais olhar para a cara de vocês, né? Eu tenho que ficar todo ano fazendo Tem ultrassom, que né, ficar. doutora? No máximo, a gente dá mais passadinha aí mais pra frente, mas tem que dar uma visitinha. Muita gente que operou na minha época, né, hoje em dia me acha na internet e fala assim, nossa, não sabia nem que precisava fazer acompanhamento. E acaba voltando, doutora, o tumor. Muita gente nem sabe que pode voltar, então ele pode voltar, principalmente o benigno, né? Pode. E é ruim porque, assim, é benigno, mas já é uma região que foi mexida, vai mexer de novo próximo do nervo, né? Então, assim, a segunda, terceira cirurgia é sempre mais chata, né? Independente do ser benigno. Quando a pessoa opera mais de uma vez, a probabilidade dela ter sequela é maior, doutora? Maior. Sim, porque é muita fibrose, é tudo muito endurecido, o tecido está alterado, né? Então não tem aquele aspecto de tecido normal, então acaba dificultando sim. Doutora, depois que a gente faz aí o ultrassom de rotina, é muito comum
Muita gente fala assim, eu acho que eu tô com outro carocinho aqui. E aí, quando ela vai abrir lá, é o tal do linfonodo, que é a íngua, né? Por Sim. que que é muito comum a gente que tira alguma colmeia, que é alguma coisa da parótida, ter esses linfonodos aumentados? Os linfonodos, eles são o nosso sistema de defesa. Uhum. Então, tem uma inflamação, uma dor de garganta, uma gripe, inflamou um brinco, inflamou o dente, ou passou por um procedimento cirúrgico, que é um trauma, né? Então, acaba desencadeando a ativação desses linfonodos como uma defesa mesmo, para tentar combater aquilo que está diferente, né? No caso aí, o trauma da cirurgia. Então, é muito comum o linfonodo reacional, que a gente fala. Então, ele aparece ali naquele período ali de cirurgia, Uhum. e a tendência é que ele vá regredindo. Às vezes também não some 100%, não quer dizer que seja doente. Né? Às vezes a gente vai fazer o acompanhamento, pode ser que ele fique lá, de um tamanho menorzinho, mas continue lá. Pode ser que Não a deixa pessoa de ser faça normal. todo ano acompanhamento, todo ano tem um linfonodo aumentado? Pode, Pode, né? pode. E aí ele vai ser o primeiro que vai aumentar quando você tiver qualquer outra infecção de novo. O linfonodo pode virar um tumor, doutora? O linfonodo em si, não. Mas, assim, ele pode, se for tumor maligno, ele pode receber células malignas, né? E aí acaba virando uma metástase. Aí sim. Então, por isso que nos tumores de parótida, normalmente a gente já tira o tumor e já acaba fazendo um esvaziamento seletivo, que a gente fala. Então, por mais que não tenha gânglios, a gente já tira ali a gordura com alguns gânglios no meio para garantir que não tenha chance aí de ter uma metástase no futuro. Então, quando o tumor é maligno, ele normalmente ele pode migrar para um linfonodo, por isso que quando retira, tira o tumor maligno, mas também tira os linfonodos. O benigno não, né, Exatamente. doutora? Ou Não, não. pode também? Normalmente não. Às vezes, assim, tem um gângliozinho aumentado ali na hora da cirurgia, tira e manda para biópsia também, mas assim, é muito difícil de vir alguma coisa. É mais Uhum. ali de oportunidade, né? Abriu, tem um gângliozinho, já manda junto. Uhum. Uhum. Agora eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo que faz e ninguém se sabe. Por Uhum. que que a pessoa desenvolve essa porcaria, doutora? E essa é a pergunta mais difícil, né? Essa é é a pergunta de milhões. Sim. A gente sabe que é por uma multiplicação aí anormal das células, né? Uhum. É, pode ser por influência de radiação, tem influência de alimentação, tem influência de genética, alguns tumores mais comuns em mulheres, outros em homens. Então, é uma somatória de alterações do ambiente que Uhum. acaba favorecendo aí a alteração celular e acaba formando o nódulo. Né? Mas uma causa específica que a gente possa resolver e cortar, não tem também. Ou seja, existem várias pesquisas, né? O cigarro, a bebida alcoólica, a radiação, telefonia, falar bastante, mas não tem nada comprovado cientificamente do porquê que Não, desenvolve esse tumor de a gente, parótida, né? a gente vai juntando todas as causas que vão aparecendo e é tudo isso, né? Genético também não é, né, doutora? Não, acaba influenciando, né? Se a gente tem na família, a chance da gente ter alguma alteração é maior, né? Uhum. Mas não só isso também. Ou seja, né, ele não se tem Tudo. um É tudo porquê e que nada. não se tem o porquê que ele desenvolve, né? A não ser um dos tumores, ele é basicamente ligado ao cigarro, que também não é muito, que é o Wart, né, doutora? Sim, sim. Às vezes orienta, né? Quando o tumor é pequeno, aí às vezes cessando o tabagismo pode ser que reduza um pouco o tamanho, justamente por esse estímulo aí. Mas também não é o tratamento, né? A gente pode tentar orientar, mas sabendo que talvez tenha que operar de qualquer maneira. Uhum. Ou seja, não é para ficar com o tumor, né? Não, Seja benigno, seja maligno, não é para melhor tirar, ficar, né? Tumor é porcaria, né, doutora? Não com é certeza. para ficar com a gente, né? Tá no lugar que não devia estar, né? É. Você acredita, já passou uma hora. Eu tô aqui falando, eu falei, gente, Foi eu tô rapidinho, aqui. né? Olha, doutora, eu queria fazer muito mais perguntas, porque o pessoal, eles sempre perguntam bastante coisa, tem bastante dúvidas sobre. É uma doença que ela é pouco falada, ela é pouco popular. É, posso fazer uma pergunta de curiosidade, doutora?
Só Pode. minha? Quantas parótidas que você opera no mês, doutora? Eu estava até pensando isso agora, é muito sazonal. Às vezes fica um tempo sem operar parótida. Aí às Sério? vezes acontece no mês, assim, em seguida, vem 4, 5 parótidas. A gente até fala, nossa, é sempre que não aparece, né? Aham. Mas assim, no consultório de acompanhamento tem vários, vários. É porque eu sempre pergunto, até uma live que eu fiz com o doutor André, eu até falei assim, doutor, quantas parótidas você opera? Ele falou assim, acho que umas duas no mês. Eu falei assim, se opera mais de duas no mês, então não é tão raro É, assim, né, doutor? Ele falou, você tem verdade. razão. É porque, assim, a gente sempre, acho que ó, a grande maioria das vezes a gente fica muito frustrado é porque não se tem informação disso e as poucas que tem é muito, além de ser antiga, é muito confusa, né? É muito perdida. Então, quando a pessoa vai tentar um auxílio sobre isso, ela fica sem saber o que fazer, né? Ela fica sem direcionamento, né? E ela, inclusive, ela nem sabe para onde ir também. Doutora, eu vou aproveitar também esse gancho, eu vou até encerrar. Doutora, posso operar com outro tipo de especialista sem ser cirurgia de cabeça e pescoço? Poder até pode, né? Mas não recomendo. Não Porque, pode, gente. É que ela foi legal. Não faz isso. Vai no cirurgião de cabeça e porque pescoço. é muito, não só de estudo, né? Mas é muito do nosso dia a É dia, né? arriscado, né, De doutora? aprender aonde nem assim a gente sabe, né? Porque tem muitas mudanças, muitas alterações anatômicas, né? Então, Uhum. assim, o cirurgião de cabeça e pescoço aí tem uma papel importante, sim, nas glândulas salivares. Ou seja, o especialista que trata em Sim, carocinho e bolinha da glândula sim, salivar é o cirurgião de sim, cabeça e sim. pescoço, né? Outro profissional já está se arriscando ali num Arriscando. caminho que. Né? Ou seja, gente, eu pego o cirurgião de cabeça e pescoço. É Procura esse. garantia. É. Doutora, olha, eu só queria te agradecer. Eu costumo incomodar bastante vezes, né? Porque aí a gente pode falar sobre as doenças da parótida, linfonodo, enfim, que aqui o pessoal pergunta bastante coisa de um tudo aqui. Então, mais uma vez, doutora, obrigada. Obrigada por ter aceitado, obrigada por estar aqui. Desculpa te incomodar aí no seu plantão ali. Eu fico Imagina. muito, eu fico muito, eu fico muito feliz assim que vocês param esse tempinho para estar aqui, para trazer informação. E é o que eu sempre falo, né? A informação ela é tudo, porque talvez se eu tivesse tido orientação na minha época, eu não tinha ficado tantos anos aí com uma coisa que eu nem sabia o que que era. E é assim, infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje em dia, elas têm a mesma história que a minha, sabe? Vão passando de especialista em especialista, vai no médico do pronto-socorro, é cachumba, vai para casa, dá uma medicação para inflamatória, vai para casa. E é difícil, né? Não só pelo SUS, também o particular, também muitas vezes também acaba dando uma orientação, um direcionamento que não é o correto, né? E aí a gente acaba, nós, pacientes, a gente acaba arrastando aquilo sem saber o que tem. Então, só tenho que te agradecer, doutor. E eu vou incomodar mais vezes, porque eu sou da galera que incomoda. Não, imagina, foi um prazer, foi muito gostoso aí a gente conversar. E é o que eu falei, informação de qualidade, né? Independente se é médico, se é paciente, se é leigo, né? A gente conversando, discutindo, aí a gente consegue trazer o melhor, né? Cada um tá Graças a Deus sabendo, que hoje em dia entendendo. tem internet e vocês têm essa possibilidade de falar direto com a gente. Eu sei que a internet tem muita porcaria, Hum, né? Mas a internet tem muita coisa legal também, se você saber procurar, saber onde procurar e exatamente. quem e o que procurar, tem sempre direcionamento bacana. Então eu fico muito feliz assim de uma médica cirurgiã de cabeça e pescoço parar aqui para falar com o pessoal que realmente precisa aí de um direcionamento. Então, mais uma vez, doutora, obrigada, viu? Imagina, qualquer coisa a gente vai combinando mais vezes, Ah, com pode ter certeza. certeza que agora. Olha, tema de live, doutora, é o que não falta. O É pessoal pergunta verdade. de linfonodo, o pessoal pergunta de doença de parótida. Então, nossa, é um negócio aqui para mim que eu falo, É que gente, tem que muita loucura. coisa, né? Muito Tem, amplo, é. tem bastante É. coisa que dá para falar. Doutora, obrigada, viu? Tá bom? Obrigada de Imagina. verdade. Beijo Tá, para você, doutora. Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, Até mais. gente. Até a próxima. Girar aqui, doutora. Gente, a live
vai ficar salva. Vou compartilhar lá também no Instagram da doutora. Essa live vai ficar aqui no da Parótida, vai ficar no dela. E eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube na amanhã é quinta, então amanhã eu já deixo para vocês a live, tá bom, gente? Ó, um beijo para vocês.